Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje aqui o nosso Evangelho de número 21. Esse Evangelho que acontece aqui todas as terças-feiras comigo, com a Estela, mas ocorre também em outros dias com outros oradores, outros facilitadores. Você vai encontrar aí na segunda-feira, na quarta, na quinta, na sexta, também nesse mesmo horário, o nosso Evangelho na Rede, obviamente com outros dirigentes desse estudo. Na verdade, alguns seguem até outro caminho, outros livros. Nós aqui estamos fiéis, aqui, firmes e fortes com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Satisfação tê-los por mais uma semana, mais uma vez aqui, hoje, dia 15, né, de julho, do mês, né, do mês 7 aqui do ano de 2025. Poder estar aqui mais uma vez é mais uma renovação, mais uma semana. Tivemos mais 7 dias de aprendizados. E devemos fazer sempre essa reflexão. O que eu melhorei nesses 7 dias? Quais conceitos eu coloquei em prática? E uma coisa é a gente estudar e aprender. Outra coisa é a gente colocar em prática. É isso que vai transformar a nossa vida de fato. Tenho feito uma autoavaliação minha, frequentemente, e descoberto se ando melhorando ou não? Ando colocando em prática ou eu sou apenas aquele que crê, que segue, estuda, que lê e acredita? Será que isso é suficiente? Eu percebo na comunidade que a gente convive que esse é o maior desafio, sabe? Colocar em prática. E quando a gente resolve, então, pagar para ver, ou seja, colocar em prática, a vida melhora, não tem jeito. Colocar em prática os recursos que a providência divina colocou nas nossas mãos. Recurso intelectual, recurso material. Você tem usado bem o dinheirinho que você tem? Ou o bom dinheiro que você conseguiu ter, acumulou com muito mérito? O que nós temos feito na matéria? A matéria serve para nos auxiliar a crescer espiritualmente. Temos aceitado os recursos materiais como ferramentas de crescimento e elevação espiritual? Ou seja, tenho pegado os meus recursos e cuidado bem de mim? Ou tenho só acumulado? Reserva, reserva, acúmulo, acúmulo, acúmulo. E estou precisando de recursos, estou precisando melhorar um aspecto meu, e eu falo, não, deixa para lá isso daí. Será que essa teimosia não pode nos levar à ruína? Temos que pensar nisso. Então vamos pensar um pouquinho com carinho nisso, não é? Você concorda com isso, Stella? Concordo. Bom dia para todo mundo, gente. Bom dia. O Evangelho está aí, ele nos apresenta momentos de mudanças e às vezes quando a gente se depara em vamos colocar imperfeição, dificuldade, o pessoal diz para nós assim como, não vou descredibilizar essa fala não, ai, mas é tão difícil, Oceano. Gente, não é fácil não. Só que só de às vezes eu admitir, né? Admitir que eu tenho dificuldade em perdoar, Oceano. Eu tenho dificuldade em aceitar a opinião do outro, tenho dificuldade em lidar com essa situação. Só de você admitir, e quem sabe, mais acima, admitir isso em prece você já é observado, você já é auxiliado para que melhore isso. O duro é quando a gente é assim, eu sou assim, eu não tenho que mudar. Aí é complicado, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas são assim, né? Quando é apresentado para você uma situação e você diz, não, mas eu não consigo, assim, eu sou assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não consigo isso, não consigo aquilo. Então vamos nos esforçar para pelo menos enxergar que a gente está fazendo algo que poderia fazer melhor, que já é um passo muito grande. Eu acho que é um desafio da vida, né? É um desafio da vida que hoje a gente consegue fazer coisas que nós não fazíamos na adolescência, na juventude, e a gente já tem clareza, e talvez aí quando estivermos numa idade mais avançada, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu lá com 45 anos não conseguia pensar desse jeito que eu penso. Então é todo dia um degrauzinho. Enxergar é o jeito mais fácil nessa caminhada terrena, enxergar o próximo passo. Deus abençoe a todos aí, um ótimo dia, muito obrigado pela companhia. Então, bom dia para todos vocês. Vamos então para o nosso momento da oração.
Amado Deus, Pai, nosso Mestre Jesus, estamos com o coração agora conectados na mensagem que virá, conectados com o Senhor, com todas essas pessoas maravilhosas aqui que nos encontramos pela rede, pela tecnologia, por esse meio que nos conduz, nos faz amigos, nos aproxima, e aos nossos amigos desencarnados também que acompanham o estudo, para reencarnar, tornando o mundo melhor, deixando a sua caminhada com mais instrução e assim então mais fácil de enxergar os obstáculos a transpor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita de nos reunir aqui, não mais na época que o Senhor esteve em cavernas, escondidos, em planícies tão maravilhosas também, mas hoje, cada um aqui no conforto do seu lar, do seu trabalho, e seguimos firmes, Senhor, com esse desejo de encontrar cada vez mais na mensagem o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, facilitando, Senhor, a minha vida e a vida das pessoas que convivem comigo. Mestre, abençoe cada coração aqui, as pessoas que nesse momento passam algum tipo de aflição física, as pessoas que nesse momento passam algum tipo de aflição em seu sentimento, que estão cuidando de doentes, que estão cuidando de seus filhos, que estão às vezes sem dinheiro, perderam alguma coisa no caminho, Senhor, que está fazendo falta. Que assim como o ditado brasileiro possa se seguir no coração de esperança para essa pessoa, de que feche uma porta e abre uma janela. Abençoado seja, Senhor, todos os sofredores aqui do mundo, porque não é fácil estar com o pé aqui na terra, que a gente possa enxergar as bênçãos que nos cercam, para que os obstáculos se tornem menores. Muito obrigado pela oportunidade da doutrina espírita, de todos os amigos aqui reunidos. Abençoado seja o Senhor para sempre, que assim seja. E eu trouxe um livro, faz sempre que eu não trago, Momentos de Ouro. Olha que bonitinho, gente. Acho que devia ser uma fonte inédita na época, né? Na época, para lançar esses livros era um trabalho danado, né? É de Chico Xavier, Psicografia por Espíritos Diversos. E eu escolhi um trechinho de Maria Dolores. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Pois bem, muito bom. Vamos então à nossa leitura. Você fica convidado aí a pegar o seu evangelho. E hoje, então, no nosso evangelho número 21, vamos falar de um assunto extremamente interessante. Pelo menos para mim, trouxe aí muitas portas a serem abertas e a serem descerradas, porque a expectativa de poder viver em ambientes mais saudáveis e mais elevados é uma coisa muito boa, né? Opa! Sem dúvida, eu já considero a Terra, assim, um lugar abençoadíssimo. Eu vivo aqui, mas vivo numa felicidade, vocês não fazem ideia. Eu adoro estar aqui onde estou, sabe? E imaginar que virão ainda moradas ainda mais elevadas. Fantástico isso, né? É o que nós vamos estudar agora. Eu te convido a vir comigo nessa leitura. Olha só. Vocês viram que semana passada a gente começou o 3º capítulo, né? De O Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 3º, que tem como título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, hoje nós vamos estudar, então, as diversas categorias de mundos habitados. São os itens 3, 4 e 5. Luciano, antes de você começar a leitura, deixa eu falar pro pessoal que, esse aqui o meu é a versão pequena, a letra é pequena também. Esse do Oceander é a original, normal. E existe uma que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha pegado na mão, que é igual a do Oceander, só que em letra grande. É lindo. Eu vi na USE esse final de semana. As letras são bem grandes, para ninguém reclamar. Não enxergo, Oceander. Então, para você que está com a chamada síndrome do braço curto, sabe aquele negócio que tem que pegar e ficar lendo assim, a distância, assim, ó. Pega aqui assim e lê assim, ó. Então, você tá com a síndrome do braço curto. Amarelão costuma dar isso. Pois é. Já tá com o zoinho fechadinho assim.
Você já viu o olhinho do Sérgio Malandro? O Sérgio Malandro tá com os olhinhos pequenininhos assim, você não tá enxergando mais nada. Você que já não tá enxergando mais nada, compra essa versão com a letra grandona assim, ó. É bem legal, Cada gente. folha é umas 3 letras só. Você vai ter que virar a folha toda hora assim, brincadeira. Você vai no responsável da sua casa espírita, se for que é de Rio Preto, eu já passo para você o telefone da USE, que às vezes eles entregam até na tua casa. Vale muito a pena. Ó, é só pesquisar assim, Evangelho com a letra grande. Pronto, você vai achar. Na internet, Olha lá, a Anivalda tá dando risada. A Anivalda já tá com a síndrome do braço curto. O braço tá ficando curto, né, Anivalda? Pronto, vou estudar o Evangelho. Para enxergar o livro, você tem que ter um braço nos 3 metros de comprimento, assim. Aí você enxerga bem, porque o pessoal só enxerga bem de longe, de perto ninguém enxerga nada. Eu já sou o contrário. Eu enxergo de perto. Eu de perto eu vejo até micróbio aqui, agora de longe. Micróbio. De longe eu tenho que pôr um binóculo para enxergar um cara que tá 10 metros de distância ali. Vem comigo na leitura, não? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Pois é, e que assim seja. Vamos ao comentário da Estela. Eita, gente! Eu não sei se vocês perceberam no início da leitura, fica muito claro para nós onde estamos, em qual momento nos encontramos. Olha aqui. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas e a vida moral quase não existe. À medida que desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E aí agora, olha onde estamos. Nos mundos intermediários,
O bem e o mal se misturam. E um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Pronto, achamos em que mundo estamos. Gostaríamos de dizer que o mundo está, que a Terra, não vai falar de mundo, que a Terra está vivendo um momento todo espiritual. Tem como eu falar isso tendo guerra? Tem como eu dizer isso e encontrar aqui no meio de nós pessoas que estão brigadas com os pais, com os irmãos, fazendo aniversário. Ó, desde o Natal do ano passado, retrasado, eu não converso com meu irmão. Saiu uma briga lá por causa do pernil. Não tem como, gente. Então, nós encontramos aqui, mas tem uma esperança nessa frase, ó. Então, o bem e o mal se misturam, mas um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Vamos dizer que eu não tenho poder, eu não tenho alcance de mexer com o pessoal que está em guerra, mas eu tenho alcance no meu lar. Aqui, por exemplo, eu, o Oceano, vivemos. Eu, o Oceano, a Lívia, a Lara, os pets e mamãezinha. Minha mãe, Dona Isabel, que muitos aqui conhecem. Imagina, nesse momento, é o meu mini mundo. É o planeta do Pequeno Príncipe. Tá tudo bem aí? Ah, tá tudo bem, Estela. Graças a Deus. Beleza, agora expande. Vai para o seu irmão, para sua cunhada, para o seu cunhado, para sua irmã, para o seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra. Abriu mais. Não, Estela, também esse pessoal aí tá tudo bem. Expande mais. Abre mais esse planeta aí do Pequeno Príncipe. Vamos para os vizinhos. Bonitinho esse livro do Pequeno Príncipe, porque ele começa a visitar os outros planetas, né? Ele começa a visitar os vizinhos, porque tá ele e a Rosa morando ali, não sei se vocês já leram, já viram o filminho. A leitura é fantástica. O Sandra já leu para Lara, tinha que ler para Lívia agora, né? Começar a ler. É muito bom. E ele mostra a dificuldade que ele começa a ter de descobrir os outros mundos, os vizinhos ali. E assim somos nós. Tá tudo bem na sua casa e tem que estar. Ah, Estela do céu, mas é tão difícil, meu marido, é tão difícil a minha filha, nós temos ideologias diferentes. Eu entendo, gente, o que você está falando, porque eu teria muita dificuldade em viver com alguém, por exemplo, que tem ideias anticristão. Que é aquela ideia de aborto, a ideia de eutanásia. Seria muito difícil para mim, muito. Mas aí, qual o processo em que eu devo chegar? É o processo do respeito, de entender que, como foi dito aqui, ó, nós vivemos misturados. Não significa que a sua filha, seu filho, seu cunhado que entrou na vida, ele é do mal. Mas ele tem ideias inferiores. E por que ele está inserido na sua família? Nossa, essa pessoa aí caiu de paraquedas, não é possível. É justamente para ele receber de vocês exemplos. E aí o que a gente faz? Ao invés da gente exemplificar, a gente entra em combate. E quando você combate alguém que tem uma ideologia diferente, mesmo que seja pro mal, você já viu alguém dizer assim, nossa, é verdade, você tem razão. Não vai dizer. Ela vai fortalecer nela que o que ela está falando ela precisa defender. Eu, pelo menos, nunca presenciei uma discussão desse tipo que a pessoa fala assim, verdade, você tem razão. Nunca. Porque isso não existe. Se a pessoa está levantando uma bandeira, isso não existe. Então, o que nós devemos fazer? Mostrar para a pessoa como é que se caminha. Porque um dia, vamos supor que é seu filho ou sua filha. Tem toda essa discussão que é difícil colocar para a pessoa que precisa orar, não acredita. Nós temos um amigo espírita, muito, se eu falar aqui, todo mundo vai mais ou menos conhecer de quem eu estou falando, que o filho dele, quando senta na mesa, não pode falar de Deus, que ele fala, o senhor acredita em coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Imagina que difícil você ser um palestrante espírita, você entender, você ser médico também, e o filho afrontar você dessa maneira. Só que aí um dia, e não estou jogando praga, vocês sabem o que eu estou dizendo, um dia essa pessoa vai cair doente, ou um ente querido dele vai ficar doente também. E a única coisa que nos resta é a prece.
E o que essa pessoa vai fazer? Eu já vi tantos familiares se aproximarem por meio da doença, por meio da falta de dinheiro. Então, nós que vamos identificar então que tem essas diferenças na família, na sociedade, eu vou sair do combate. Eu não vou ficar colocando ideologia goela abaixo de ninguém. Eu tenho que ir agindo para um dia falar, eu tô aqui sempre guerreando a minha mensagem. Eu tô vendo ali o Oceano indo. Eu sei que ele tem uma mensagem diferente que a minha, mas eu parei aqui, ele tá indo. Nós somos observados, muito mais do que escutados. Imagina que maravilha seria esse pessoal que vive em guerra aí, alguém parar para prestar atenção nas virtudes do outro. É muito difícil, precisa de muitas encarnações, né, gente? Aí, você, André, leu para nós aqui o texto que tem os mundos celestes. Eita, é para lá que eu vou? É bem que eu queria. É para lá que a gente quer ir, né? É para lá que a gente quer ir. Os mundos celestes que dizem que só tem alegria, não tem tristeza. Então, o que a gente fica fazendo? Ah, fica pulando de nuvem em nuvem, né? Não, não é isso. Eles querem ajudar a humanidade. E os outros planetas também que estão em processo As outras humanidades. As outras humanidades que estão em processo de evolução. E aí tem no livro Ave Cristo, quando o Quinto Varro vai reencarnar, o nome do rapaz é Quinto Varro. Eles se reúnem quase numa camada crística, mas ainda não, mas é um mundo mais ditoso que o planeta Terra. O planeta Terra naquela época estava acabando de passar a mensagem de Jesus, matando tudo quanto é cristão, sendo morto, comido pelo leão. E eles se reuniram e a mensagem era, gente, vocês sabem o que vai acontecer? Nós vamos ser perseguidos, e aí cada vez que a gente é perseguido, como os próprios romanos diziam, isso é uma praga, você mata 20 e nasce 40. Cada vez que a gente vai ser perseguido, eles estão reencarnando, e aí para chegar no que somos hoje, né, um monte de cristãos aí. Só que tem uma diferença ali que acontece com o Quinto Varro, que os outros reencarnaram para propagar o cristianismo, só que ele tinha uma pendência no coração, que era uma mulher que ele amava muito, não vamos dizer amar, desse sentido tosco da paixão, de, ai, nossa, eu quero casar com essa pessoa. Ele amava no sentido que você ama seu filho, seu neto, seu irmão. Então ele precisava ajudar essa mulher. E essa mulher tinha um compromisso espiritual com o filho que iria nascer deles. E são duas criaturas, como disse o texto aqui, tem o bem e o mal misturado, que ela estava mais para o mal do que para o bem. Então a tarefa dele não só era difícil de vir aqui propagar a mensagem de Cristo, morrer queimado, crucificado ou pelos leões, como também enfrentar a lida de estar com uma pessoa que é inferior a ele. E é isso que vai acontecer, gente. Ele tinha essas duas missões, mas nós, quando desencarnarmos, se você conseguiu aí atingir o merecimento de estar em um lugar melhor, e aí muitos dizem assim, Deus me livre, eu não voltaria para a Terra, não. Aí eles mostram para você que teu filho vai voltar para a Terra. Que a pessoa que você mais ama, pode colocar na tua cabeça aí. Ah, meu pai, minha mãe, tem gente que ama o marido, a esposa. Eles não podem ir para esse mundo que você tá. O que você vai fazer? É claro que você vai voltar para o planeta Terra. E, portanto, por essas escolhas de vir, eu venho aqui em nome do Oceano e da Lara, eu poderia estar lá em Sírios já, mas eu estou aqui. Pelo tanto de escolhas que estão fazendo nesse sentido, a Terra vai melhorando. E essas pessoas que, entre aspas, são maus, são ruins, como diz aqui, né? Elas vão tendo exemplo de viver com pessoas melhores e vão se modificando também, porque não está cabendo mais. Esses dias a gente estava falando com os nossos amigos, a gente estava brincando, a dificuldade que hoje é ter uma traição conjugal. Meu Deus, que difícil para o povo que era chegado nisso, né? Fulano, faz uma chamada de... Oceano, onde você tá? Eu tô em tal lugar. Faz uma chamada de vídeo para mim. A pessoa que é ciumento, né? E aí aquelas mensagens no celular, porque eu acho que antigamente o povo traía, sei lá, mas não tinha tantas provas, não tinha tantas câmeras, né? Até o progresso material está evoluindo a ponto de que está difícil roubar.
Aqui na nossa rua mesmo, uns 30% das casas tem câmera. Então aí o ladrão entra aqui, aí vai seguindo ele na outra câmera, na outra, até que pega. O mal, ele começa a ser forçado a se adaptar a esse novo mundo. Agora imagina se nós pensarmos assim, porque isso tudo, essas reflexões que nós fazemos, é para que o seu dia a dia fique mais leve. Porque a gente liga o noticiário ali e pensa assim, meu Deus, esse mundo está muito perdido, mas você está acabando de saber de um assassinato lá no Mato Grosso. E outro lá no Maranhão. Aí você fala, nossa, olha que horror. E na sua cidade? Vai gerando uma esperança em nós que está, sim, tudo melhorando. O planeta Terra um dia vai entrar nesse mundo ditoso de ser mais espiritual do que tendo as paixões à flor da pele. Esses dias eu estava na pracinha aqui perto de casa, que eu trouxe a Lívia da escola com a amiguinha dela, e aí o policial parou as crianças e eu estava dentro do carro olhando elas brincarem nos aparelhos, nas coisinhas ali, aparelho de ginástica da prefeitura. Aí a policial chamou a Lívia desesperou e correu pro carro, né? Mãe, tem uma policial me chamando, mas eu não vou não, com medo. Aí a policial olhou para onde a criança correu e veio à minha direção e começou a conversar. Ah, eu vi duas crianças sozinhas na praça, então eu falei, uai, porque a Lívia é pequenininha, né? Ela não tinha nem feito 9 anos ainda, fez agora em junho. Então ela foi fazer essa abordagem, porque duas crianças pequenas ali é perigoso, uma praça. Aí eu falei assim, eu perguntei para ela algo que eu queria saber faz muito tempo, porque não é divulgado, então talvez a gente pense que é como suicídio. Suicídio não é divulgado de propósito, para que não forme aí uma cadeia de suicídio da mesma maneira que foi feito, porque dá ideia. A gente, como entendemos de obsessores, a gente sabe que a ideia é o start para o obsessor fazer o que ele quer. No caso, eu perguntei para ela se ela sabia se faz tempo que não some, é uma raptada, uma criança aqui em São José do Rio Preto. Ela falou assim, nossa, faz muitos anos que a gente não tem notícia de um sequestro, de ter raptado uma criança. Eu falo, olha, porque saiu uma criança, a última que a gente ficou sabendo é no Rio de Janeiro, né? Que eles encontram o cara lá e a população fica revoltada com ele e tal. Só que isso gera em nós, meu Deus, em Rio Preto, será que não está acontecendo? E ela falou que faz muitos, muitos anos que nada disso acontece. Aí eu falei, então não tem criança sumida em Rio Preto? Não, não tem. Não que eu deixe a Lívia sair por aí, porque a gente sabe que tem carro a mais do que na minha época. Eu com 9 anos, o Sandro com 9 anos, ele cruzava todos os bairros, né? Rio Preto inteiro, sozinho. Na nossa época tinha menos carros, não sei. Mas talvez naquela época tinha mais rápido de criança do que hoje. Não ficava sabendo muito. Não ficava sabendo. Não de divulgava, ou se não, às vezes era algo que não revoltava tanto, né? Você viu o que aconteceu com fulano? Que horror, né, gente? Mas era assim. Então, nós vamos pensando, o que você pode contribuir para que esse mundo melhore? O quê? Aí eu peço para você, por favor, saia da sua zona de conforto, que é a reclamação que o mundo não tá bom, que é a reclamação que a cidade tá feia, não tá bonita, e cuida aí de um jardim abandonado, então. Cuida aí da tua casa. Você quer deixar a cidade mais bonita? Dá uma pintadinha no muro da tua casa. Na grade, no portão. Na grade. Nós podemos contribuir com tudo, com o todo, em tudo. Não fica buzinando no trânsito igual por qualquer coisa. A pessoa demorou 1 segundo. Ela tá assim, mas eu tô vendo daqui. Se ela tá conferindo o celular, ela tá dando play no GPS às vezes. A pessoa dá 1 segundo do semáforo, pá! E não é um bibi só assim. Buzina menos. Fala mais bom dia. Acene mais. Sorria mais. Plante mais flores e árvores. Sabe, tua calçada não tem árvore? Por favor, planta uma árvore aí. Porque senão, daqui a pouco eu sou aqueles hipócritas que estão falando da queimada na Amazônia, mas não tem uma árvore dentro de casa, na calçada. Tem nenhuma planta. Não, isso daqui tem uma dificuldade de cuidar, então não fala da Amazônia. Não levanta uma bandeira que você está podendo contribuir com a tua porcentagem, não levanta.
Porque o teu grito só causa indignação e revolta. A gente pensa, né? Não, Ciandra, a gente tem que levantar bandeira e contra isso e contra aquilo. Vai a favor do bem na tua casa e faz o que tem que ser feito ali. Ai, Luciana, eu tenho uma dó dos bichinhos abandonados, né? Ai, que esse mundo cruel. Você tem um cachorrinho, um gatinho? Pega um, então. Você já vai diminuir drasticamente a porcentagem dos animalzinhos adotados ali, levando um para casa. O que você abre a boca, dá para melhorar a situação? Dá. Quando você vê um noticiário que você pensa assim, nossa, que absurdo, olha lá. O que você poderia fazer dentro desse absurdo? Ah, Estela, pelo amor de Deus, a guerra é lá do outro lado, lá, não é nem no mesmo continente nosso. O que eu posso fazer? Você pode orar. Você pode não tomar partido, porque não vai ter diferença nenhuma falar que você está do lado de um ou do lado de outro. Você pode orar pelos dois, porque nós somos reencarnacionistas. Então, fala, não, sabe o que é? Eu sou a favor de tal. Ao tal morre, você sabia que ele vai nascer lá do outro lado da cerca? O que adianta eu ser do lado de um e de outro? Causando discórdia na nossa família, vendo a televisão, teu filho assistindo e você lá, ó, tinha que jogar uma bomba e fazer não sei o que. A tua parte aqui é só orar, porque graças a Deus o Brasil não está em guerra. Ainda, se Deus quiser, não vai estar. Nunca. Será que somos pacíficos? Tem que ser. Mas essa mansuetude, ela vai se estender nas suas palavras, porque eu não vou conseguir ver o Oceano com uma metralhadora na mão. Porque pode ser que a metralhadora do brasileiro está na língua e começa pelo pensamento. Então, tudo no mundo dá para você começar. Eu quero morar num lugar de todos. Começa agora. A tua pia está um caos? Lava a louça. Porque se a tua pia está um caos, daqui a pouco o seu quarto está um caos, o seu quintal está um caos e temos uma casa em caos. Uma casa em caos já contamina o bairro. Energeticamente, a dengue, tudo quanto é coisa. Qualquer caos, você não fica sozinho no caos. Vocês já assistiram aqueles programas dos acumuladores ou aquelas pessoas? Tem até um cara, Sandra, que ele faz faxina na casa dos outros. Ele chega assim e tá um caos. Você já parou para pensar no vizinho dessa pessoa? Tem como esse vizinho não ser afetado? Não tem. Porque teve lugares, não sei se você já assistiu esses vídeos. Já vários. Ixi. Eles levantam um pano assim, ó, sai 1.225 barata. Os vizinhos não sofreram a consequência dessa barata? E o rato? E os ratos? Na hora que os ratos saem correndo, a mulherada, tudo gritando lá. Rato de quilo. Então, assim, o que eu faço não atinge só a mim, atinge o outro. Se eu entro em uma linha de tristeza aqui na minha casa, eu falo, Luciana, olha, me deixa hoje, tá? Eu não tô bem. Eu vou ficar no meu quarto, eu não quero incomodar, eu vou ficar lá no meu quarto sozinha, vibrando tristeza, tá bom? Tem como ele falar, beleza, Estela, fecha a porta e deixa a Estela ali. Não tem. A atmosfera que eu crio ali, você já foi na casa de pessoas que elas estão cultivando a tristeza? A atmosfera é irrespirável. Não tem como você ter um processo sozinho. Você atinge todos. E eu posso atingir até meus netos, porque vamos supor que então eu cultivo aí uma semana de quarto fechado. Ah, Sandra, mas é eu que não vou tomar banho? O que tem? Eu que não tô a fim de comer, eu que não quero sair? Me deixa, me deixa. Aí minha filha vê isso. Minha filhinha pequenininha, de 9 anos, fala, poxa, então é assim que lida com a vida? E já fica na cabeça dela que um dia ela pode fazer isso também. Porque a mãe fez, né? E sabe o que vai fazer? Ela vai fazer isso com o neto dela, com o meu neto. E aí o meu neto pode fazer com o meu bisneto. Tudo que você faz perpetua. Então que a gente possa perpetuar o bem. Que a gente possa, deixa eu ver os segundos, né? Que a gente possa perpetuar o bem e fazer coisas para que um dia, quando você desencarnar, você ser lembrado, mas não precisa nem ser lembrado pela sua vaidade, falar, nossa, um dia a vovó Estela fez isso. Não, a pessoa já tem dentro dela porque ela viu exemplo de coisa boa. Então, o que você pode fazer? Eu não sei. Começa agora. Começa já organizando o seu corpo, a sua casa. Daí tá tudo bem?
Então, a vizinhança, os parentes, aí você se engaja aí num trabalho voluntário. Passo a passo a gente melhora o mundo. Eu tava pensando, eu gosto de pensar sempre assim na parte espiritual, fazendo analogia com alguma coisa do que a gente vive aqui nesse mundo, né? E eu lembrei de uma empresa que tem vários departamentos, né? Você trabalha numa empresa, então tem um pessoal, por exemplo, tem um porteiro na entrada da empresa, tem um pessoal da faxina, o pessoal da copa, né? Os copeiros, tem ali os chamados ali, o encarregado, né? Já viu falar isso? Um pessoal encarregado, vida é encarregado. Antigamente era o capataz, aí virou É, encarregado. agora é o encarregado, Capataz. tem um gerente, tem o dono da empresa. Então, dentro de uma mesma empresa, tem vários mundos ali. O cara que é o, por exemplo, o porteiro tem que chegar primeiro, né? Para abrir ali, para poder receber o pessoal que tá chegando. O cara da portaria, geralmente o pessoal da faxina tem que chegar antes também para poder ajeitar tudo, para o pessoal começar ali o expediente. Enfim, todos têm as suas funções, né? Cada um tem um tipo de salário diferente. Tem um que ganha um pouco menos, um que ganha mais ou menos, outro ganha um pouco mais. Tem uns que têm mais responsabilidade, mais afazeres, mais encargos. Assim acontece também na vida espiritual. Todo mundo mora em lugares condizentes às aquisições que fizeram. Aqueles que, por exemplo, aqui na Terra, têm um grande exemplo disso também na sociedade em que a gente vive. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, você encontra moradores de rua, gente que mora debaixo de ponte aqui, né? Espero que seja provisório, né? Você encontra gente que mora na periferia, em casas sem reboco. Você encontra gente que mora numa classe média, tal, o pessoal mora um pouquinho melhor, tal. Encontra gente que mora em mansões milionárias, cinematográficas, dentro da mesma cidade. Na vida espiritual é igual. Hoje a proposta aqui da doutrina espírita é nos informar que todos os mundos do universo são habitados. E muita gente contesta isso dizendo o seguinte: ah, mas mandaram sonda, a NASA manda sonda desde 1970 e pouco para vigiar o universo e nunca encontrou nenhum mundo habitado até hoje, nunca. Pois é. É que a gente enxerga apenas a nossa sintonia, né? Se eu tiver conectado, por exemplo, numa emissora de rádio aqui, e aqui em Rio Preto tem uma rádio que chama Caboing, que a gente gosta muito. Você pesquisar na internet, você vai achar aí, Caboing, 100,3 aqui em Rio Preto. Se eu tiver sintonizado em 100,3 no meu dial aqui do meu rádio, vocês concordam que eu não vou conseguir imaginar que existem outras rádios também? Como aqui, por exemplo, tem a Band, tem a FM Diário, tem a 40 Graus, né? Tem a Nativa, tem a Rádio Mix, tem várias rádios aqui. Mas se eu tiver sintonizado na Caboing, eu só vou enxergar e só vou ouvir o que a Caboing divulgar. Então não é porque a gente não enxerga que não existe. É porque os nossos olhos, a nossa sintonia não são suficientemente sensíveis a perceberem outras vibrações, outras sintonias. O que acontece é que um amigo meu perguntou outro dia para mim assim: escuta, Luciano, como é que é essa história aí? Somos só nós mesmo no universo, aqui na Terra? Com a nossa sintonia, a olho nu, sim, somos só nós. Mas nas outras sintonias, todos os mundos são habitados. Marte também é? Pois é. Marte é habitado também, um planeta vizinho nosso aqui. Cartas de uma Morta descreve os habitantes. Pois é, se você quiser saber como é que é Marte, você lê o livro chamado Cartas de uma Morta, psicografia do Chico Xavier, através do espírito de sua própria mãe, Maria João de Deus, né? De uma linguagem bem simples. Então você vai entender como é que é Marte, mas já foi sonda lá em Marte, pousou lá, não tem nada, é um planeta vermelho, frio e não sei o que, não sei o que. Pois é, outra sintonia. É que nem o 100,3 que eu falei aqui. Se eu tiver no 100,3, eu não enxergo, não ouço a 89,9, ao 99,5, ao 98,3, que é a líder FM aqui de Rio Preto. Você não Você ouve. vai achar que só existe. Se eu tiver no 100,3, só vou enxergar o 100,3. Mas todos os mundos são habitados e são habitáveis. Porque na obra divina não existe desperdício. Vocês pegam, por exemplo, Netuno, Saturno, são planetas enormes.
Será mesmo que Deus só cria um mundo ali para ficar flutuando no espaço, para a gente ficar vendo ele pelo telescópio aqui, admirando o tamanho e os anéis de Saturno, né? Enfim, olha, tem um planeta aí que tem anéis aí compostos de vários meteoritos, né? Ou tem várias luas, vários satélites, né, naturais. Será que na obra divina alguma coisa é feita ao acaso? A resposta é não. Todos os mundos são habitados. Todas as sintonias existem e a gente ainda vai entender elas mais futuramente, quando a gente melhorar nossa sintonia também. Então, meus amigos, essa mensagem de hoje, que vai trazendo aí a graduação, mostra para nós que assim como nas empresas tem graduações de empregados, de funcionários, aqui a nossa branquelinha chegou. Vocês viram que eu postei um vídeo, me flagraram dando um beijinho nela domingo. Dentro dessa sintonia infinita, tanto para baixo quanto para cima, nós já passamos, por exemplo, pelos mundos primitivos. Nós já estivemos morando em mundos primitivos. Nós somos também de outros planetas, nós também somos extraterrestres. E nós já habitamos vários mundos em várias encarnações. Nós estivemos durante o processo de Homem das Cavernas, de descobrir a roda, de descobrir o fogo, nós passamos por tudo isso aí. E nós estamos em processo evolutivo, caminhando aí hoje, como diz aí, várias linhas de pensamento religioso de todos os aspectos, estamos caminhando nessa graduação, dessa continuidade, né, de mundo de provas e expiações, que ainda nós estamos inseridos, onde ainda o mal prevalece, ainda o mal é mais presente nas nossas mentes, nas nossas ações, caminhando para um mundo de regeneração, onde vai ficar mais parelho, ou seja, o bem vai conseguir ter um pouquinho mais de predominância. É como se fosse assim, nós vivemos num mundo ainda onde o mal é 60%, o bem é 40%. E o mundo de provas, ele é um mundo de regeneração, é um mundo de vez em quando 55% do bem, 45% do mal. Conforme vai avançando o tempo, o mundo vai ficando 60% do bem, 40% do mal. Até chegar nos mundos um pouco superiores aí ainda ao mundo de regeneração, onde vai ter ali 80% do bem, 20% do mal. 20% de reajuste, de finalização do acerto de contas, até a gente caminhar para os mundos felizes. O mal vai sendo esmagado, né? O Mas mal de vai maneira, desaparecendo. assim, ele não consegue ter aliados. Sim. O mal vai ficando constrangido por estar sozinho. E a gente observa isso acontecendo no mundo, por exemplo. Ontem eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. O cara falou assim no vídeo: vocês já perceberam que todos os ditadores do mundo têm um fim trágico? Ou eles são depostos, ou eles são assassinados, ou eles cometem suicídio. Como aconteceu, por exemplo, com o próprio Hitler, né? Ele, segundo consta a história, que ele cometeu suicídio engolindo uma cápsula venenosa lá para ele morrer, né? Para não se entregar vivo, né? Então, assim, todos os ditadores, todas as ditaduras, todas as perseguições, todas as injustiças que a gente ainda observa no mundo, inclusive aqui bem dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro da nossa comunidade espírita, tudo isso está fadado ao desaparecimento. E a notícia boa é essa. Você pode perceber que como que era o mundo nos anos 80, mas era um mundo mais feliz, você não faz ideia, o povo era mais livre, as músicas eram mais legais, os filmes eram mais legais. É uma nostalgia que a gente que viveu nessa época, a gente tem essa lembrança boa, né? Só que não dá para dizer que o mundo era melhor nos anos 80, não era. Em nenhum aspecto. Hoje a velocidade de comunicação, a velocidade de desenvolvimento nossa é muito superior. A velocidade de, por exemplo, fabricação de uma vacina, né? Como a gente viu durante o Covid, aí, como que desenvolveram uma vacina rápida, por mais que hajam contestações quanto à efetividade, à qualidade dela, mas o fato é, conseguiram fazer uma vacina praticamente em menos de um ano, que antigamente levava 8, 9, 10 anos para poder sair uma vacina. Então, dada a necessidade coletiva, a ciência da medicina foi muito ligeira e conseguiu ajudar muito a população. Mas tem efeitos colaterais, tal, que estão sendo aí observados hoje. Pois é.
não estamos dizendo que existe a perfeição. Estamos dizendo que existe a providência, existe o avanço. Então, como a gente observa o avanço na tecnologia, por exemplo, dos automóveis, gente, vocês entraram nesses carros já elétricos ou híbridos? Que coisa sensacional demais. Eu entrei dentro de um outro dia, parecia que eu estava dentro de uma nave espacial. Não tem nada a ver com esses carros que a gente tem aí, né, do início do milênio aqui, do ano 2000. É tudo incrível, assim, o carro é fantástico, ele não faz barulho de nada, é silencioso, é um acabamento incrível, uma tecnologia, assim, fantástica. O que virá, então, daqui 5, 10 anos? Como é que serão os carros daqui 5, 10 anos? Não dá nem para imaginar. Tudo avança a passos largos. Não tem aquela pesquisa científica que diz que hoje uma criança de 5 anos de idade teve mais informação do que um adulto dos anos 30. Séculos passados. Quer dizer, uma criança hoje de 6 anos de idade já teve mais informação do que alguém que viveu lá em 1920, 1930. Dado o tamanho do volume da tecnologia, da velocidade da informação, da quantidade de coisas que a gente tem hoje acesso. Ontem mesmo eu estava pesquisando para comprar uma lâmpada para o carro nova aqui. Coloquei no chat GPT lá, me indique lâmpada de melhor eficiência possível para iluminar sem ofuscar ninguém. Escrevi desse jeito no chat GPT. Nossa, ele me passou uma lista de pelo menos 5 modelos diferentes. Falando dos prós e contras de cada uma, da vantagem do preço de uma, outra é mais cara, mas é mais eficiente, mas tem mais tecnologia, dura mais, tem um corte de luz perfeito, não sei o quê. Mas me deu um detalhamento assim, ó, que antes para poder saber uma informação dessa, um pouquinho, 15 anos atrás, eu ia ter que ir numa loja que vende lâmpadas e conversar com o vendedor, e às vezes o vendedor não ia ter tanta experiência assim para me explicar detalhadamente cada modelo de lâmpada. Olha que maravilha. O chat GPT me deu a informação assim, eu digitei, deu o comando, né, pedindo a informação, não demorou 9 segundos, já apareceu todas as informações, em menos de 10 segundos, assim, tudo. Inclusive dando o link de vários sites onde eu posso comprar aquele modelo de lâmpada. Mercado Livre, Amazon, etc, e etc. Então, nós vivemos num mundo já que já está muito avançado do que era quando a gente nasceu. Mas muito avançado, muito. Eu fico assim, eu falei no início aqui, eu adoro viver nesse mundo aqui, é uma maravilha. E o legal é saber que o que nos espera é muito melhor do que o que a gente já gosta. O que eu recomendo para todos nós é assim, goste da tua vida. Goste, mas não se apegue. Goste e saiba que tem muita coisa melhor te esperando. Como a Estela bem fez uma reflexão aqui, a gente às vezes anseia em, eu não vejo hora de sair logo desse mundo, morar num mundo melhor. Esse certo desprezo por tudo que está aqui, ou de achar que aqui é uma droga, não vejo hora de sair fora desse caos que a gente vive aqui. Isso não é bom, sabe? Eu acho que é sinal que você ainda vai ter que ficar mais um tempo aqui ainda. Enquanto a gente não estiver gostando das coisas, a gente não se liberta delas. Quando você não amar as pessoas, você não consegue se desvincular delas quando você precisar ou quando você querer. O vínculo só acontece quando a gente tem flexibilidade, quando a gente ama. Então, amar esse mundo, amar como ele é e ajudar, colaborar para que ele melhore, é uma obrigação indireta nossa. Você não é obrigado diretamente. Se você quiser continuar na inércia, aí fica. Nem a Estela falou. Se tranca no quarto escuro aí e fica lá. Fica esperando o tempo passar. Será que isso vai te dar evolução? Aliás, deixa eu corrigir aqui a frase. Será que isso vai nos dar evolução? Que tenho que me incluir sempre, né? Então, meus amigos, é para pensar nisso. O mundo em que eu estou vivendo é um mundo absolutamente justo e necessário para o meu processo evolutivo. Quero viver em mundos superiores? Poxa, se eu não quero. Poxa, se eu não quero deixar de ser o faxineiro para virar o encarregado, como eu falei. E quem sabe de encarregado virar gerente? Quem sabe de gerente virar o dono da empresa? Ou se eu quero? Vai depender do meu esforço. Vai depender da minha aplicação daquilo que eu sei, da colocação em prática das teorias que eu carrego no meu peito. Você quer viver numa família mais harmonizada? Você quer viver em um mundo mais equilibrado? Você quer viver um mundo sem guerra, sem perseguição, sem ditadura, sem nada que te cause sofrimento? Então, faça por merecer. Faça você
das suas ações uma atitude não ditatorial. Liberte as pessoas para que elas tenham o direito de pensar como elas bem desejem. Viva! Goste de democracia? Seja democrático, respeite as diferenças, respeite os credos diferentes, as raças, as cores, as classes sociais, as hierarquias. Respeite a vida sexual das pessoas. Eu digo até que não é nem escolha, né? Não é nem opção sexual, como a gente fala sempre aqui. E a pessoa não optou por aquilo. A pessoa é daquele jeito. Respeite o jeito dela ser. Respeite aqueles que pensam e agem diferente. O Evangelho nos traz o seguinte, até já estudamos isso em várias oportunidades, né? Quando que a gente deve expor o erro? Quando o erro prejudica a coletividade. Não podemos ser passíveis, com a desculpa de que, não, mas eu tenho que ser manso, tenho que ver tudo e ficar quieto, porque eu sou cristão, sabe? Não, não é isso. Não fique quieto. Mas como a Estela bem disse, mas não brigue. Peça seus direitos, mas não ofenda. Fale as suas verdades, mas não ironize, não deboche, não desrespeite. Às vezes a gente pega a verdade como escudo, mas usa ela para ferir as pessoas. Ferir as pessoas não é atitude cristã. Não nos coloca num mundo de regeneração. O mundo de regeneração nos pede coerência, nos pede respeito, nos pede bondade, inclusive com aqueles que estão cometendo erros. Como a gente vê, a torta e a direita. Basta você abrir rede social aí, você vê o erro aí, assim, em volume gigantesco. Qual que é o caminho? O caminho é de destruição do outro? Será que tem como fazer os outros desaparecerem? Será que nós vamos conseguir chegar num dia até um botão que você aperta assim e aniquila essas pessoas que são diferentes de nós? Ou será que essas pessoas são diferentes de nós, são filhas do mesmo pai? É para se pensar, né? Quando, gente, nós tivermos a oportunidade de falarmos isso num grande microfone que não é esse aqui, que agora nós estamos aqui em 100 aparelhos, mas se um dia a gente tiver a chance de pegar um microfone e falar para multidões, que a gente tenha a grandeza e a sensibilidade de conseguir levar essa mensagem de necessidade de união entre nós. E o que a gente observa no mundo ainda hoje é: eu vou destruir você porque você é diferente de mim. Eu quero que você morra na cadeia porque você é de um partido diferente do meu. Eu quero que você desapareça. Quero criar um muro que separe nós dois, de preferência um muro bem alto mesmo, para a gente nunca mais se ver. No mundo de regeneração, as coisas não vão ser assim. E aí, uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu não posso deixar de destacar e lembrar e citar aqui, é quando no final aqui do nosso estudo, diz assim que muitas pessoas acabam sendo fadadas não à chamada involução, ou seja, não a um retrocesso evolutivo, não. Você não retrograda no seu processo evolutivo, mas é possível, e a gente tem notícia isso de modo muito claro, que nós sejamos rebaixados a mundos inferiores, a mundos onde, por exemplo, ainda predomina os bárbaros. Lembra como é que era o mundo? Você já estudou isso em história? Lá no século VIII, no século IX, nas cruzadas. Depois teve ali a perseguição da Igreja Católica, as caças às bruxas, né? Tivemos aí períodos lamentáveis da humanidade, mas necessários, porque éramos ainda muito mais animalizados do que somos hoje. Então, meus amigos, nós vamos obter um grande êxito se a gente conseguir caminhar para que
a nossa próxima encarnação, ou as nossas próximas, eu diria nem, talvez acho que a próxima ainda não vai dar tempo. Então, vamos continuar morando aqui ainda um bom tempo. Vamos programar daqui 10 encarnações. Vamos pôr daqui uns 1.500 anos, assim. Ou 2.000 anos, ou 5.000 anos. Será que eu estou me programando? Eu estou caminhando para viver em um mundo já desse de regeneração completada? Ou já em mundos, caminhando para mundos felizes, mundos acima dos mundos regenerados? Ou será que eu corro o risco de partir dessa encarnação aqui como alguém que não colaborou para pelo menos a preservação da harmonia? Ainda assim, não obstante eu não colaborar para a preservação do que já tem, eu colaborei para a destruição desse mundo aqui. Aí eu serei rebaixado. É isso que eu queria deixar em destaque aqui. Isso acontece, gente. Eu espero que entre nós aqui que estamos assistindo esse estudo, não aconteça com nenhum de nós. Mas acontece. Foi Capela a história inteirinha. Assim. Pois é, quem quiser entender isso mais, entre aí, leia o livro Os Exilados de Capela, que você vai entender. Você está preparado para viver num mundo como era a Terra no ano 700, por exemplo? Sem energia elétrica, sem água encanada, né? Sem carro elétrico, né? Que já tem hoje em Pegando dia. javali no dente. Pois é, caçando javali, sendo caçado de vez em quando também dá uma invertida, né? Os bichos caçam a gente Com também. certeza. E eu não gostaria muito, não, de viver num mundo com a sensação de... Onde não tinha anestesia. Isso para Pois mim é é. muito importante. Pai, não tinha uma aspirina, não tinha um antibiótico, não tinha nada. Você morria com 30 anos de idade, você estava morrendo já, de infecção generalizada, de vários problemas graves aí. Ferida não sarava, né? Não dava tempo, não tinha limpeza suficiente, não tinha asepsia. Você fazia um cortezinho lá, pronto, você lá gangrenava, você morria com 30 anos de idade, você estava morrendo. Será que nós estamos preparados para viver num mundo assim? Isso pode acontecer conosco. Basta observar o que a gente anda fazendo. Qual que é a minha postura diante da vida? De colaborador, de agregador ou de destruidor? Reclamador. O reclamador ainda fica na linha da estática, né? Ele não vai nem para frente nem para trás, ele fica parado. Mas será que eu não estou merecendo viver em mundos inferiores? É para acender um alerta em nós, hein? Vão ter algumas pessoas do nosso convívio até, gente que a gente conhece, que serão rebaixados a mundos inferiores. Basta a pessoa desencarnar aqui, ela vai ficar um período no mundo espiritual, na chamada erraticidade, e a programação espiritual dela, reencarnatória, vai a conduzir às escolhas infelizes que ela fez. Não é castigo de Deus. Não é um processo de punição, não. É um processo de readequação. É mais ou menos assim, lembra da história da firma que eu falei no início? É um indivíduo que era encarregado, mas deixou estragar um monte de material que estava no estoque lá, que estava para vencer, e ele, como função de encarregado, tinha que ter observado o prazo de validade lá dos produtos, ele não ligou, deixou estragar tudo. Aí o gerente veio e falou: nossa, mas você deixou estragar essa encomenda aí. Olha, tem 50 caixas ali que a gente podia ter entregado semana passada para o cliente, né, antes de vencer. Você deixou vencer tudo, perdemos tudo. Ah, não posso mais deixar você como encarregado mais. Agora eu vou ter que te colocar numa posição inferior. Você vai ter que ser ali sei lá, um empacotador, alguma coisa assim. Que é o que você vai dar conta de fazer. Como encarregado, você não pode trabalhar mais. Você não conseguiu alcançar o mínimo necessário para essa função. Será que nós estamos no mesmo caminho? Será que nós temos o mínimo necessário para pelo menos continuarmos vivendo aqui, reencarnando na Terra? Que eu vou te falar um negócio, hein? Por mais que você acredite que não, a Terra vai voar abaixo de tanta felicidade que tem pela frente. A Terra está caminhando para um processo evolutivo notável. Basta observar os últimos 50 anos. A Terra se desenvolveu muito mais nos últimos 50 anos do que desde o início que a gente tem notícia que o homem surgiu na Terra. Desde os 300 mil anos atrás ali, no primitivismo total. Em 300 mil anos, a Terra não evoluiu mais do que ela se desenvolveu nesses últimos 50 anos. Você sabia disso?
Não acredita em mim, não. Pesquisa aí. Você vai ver que eu tenho razão. Então eu fico imaginando como é que serão os próximos 50 anos. Você pode ter certeza, vão ser muito melhores do que foram esses últimos 50 que a gente já viveu. E vocês sabem do que a gente está falando, que Não, a de senhora tudo, de acabou tudo, de falar. tudo. Há 50 anos atrás, quando você ficava sabendo que um parente teu tinha câncer, era atestado de morte. E hoje? Você tem notícia de um amigo, de um parente que fez o tratamento não tão agressivo como há 10 anos atrás? E como será então daqui 10 anos na frente? É uma beleza, né? Pensar nisso tudo aí. Pois é. Então, meus amigos, eu acho que ficou bem detalhado hoje aqui essas diversas categorias de mundos habitados. Todos os mundos são habitados. Você sabia que é uma curiosidade? Você sabia que o Sol é habitado? Ah, não é, mas de jeito nenhum. Vocês estão doidos. O Sol tem temperatura de 5 milhões de graus no núcleo dele. Como vai habitar alguém lá? Pois é, meus irmãos. É o pessoal que não tem mais matéria. São os espíritos superiores. Eles já estão habitados. Aliás, dizem aí na literatura aí, o pessoal que eu já vi muita gente, eu não sei dizer a fonte exatamente, mas dizem que o Sol é o mundo dos Cristos. Cada mundo do nosso sistema aqui solar tem um Cristo, como o nosso aqui que é Jesus, né? Então Marte tem o Cristo deles lá, Júpiter, Saturno, Netuno, etc. Então lá no Sol eles se reúnem para poder fazer a coordenação do nosso sistema solar aqui. Que legal, né, saber disso, né? Ah, mas eu não entendo. Como assim? Como é que eles podem viver num ambiente que tem 5 milhões de graus? Eles não queimam tudo? Fala, não queimam, não tem matéria. E são espíritos. Espírito não queima, o que queima é matéria. Queima é gás, gás hélio, gás metano, gás butano. Isso queima. Eles não têm matéria mais. Fica aí uma curiosidade para você pesquisar depois, se você tiver curiosidade de saber mais a fundo sobre esse assunto. Mais alguma coisa? Não? Então é isso, meus amigos. Você vê que o assunto é muito interessante. E semana que vem, ó, o que nós vamos estudar semana que vem, ó. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Quer saber para onde a Terra está indo? Quer saber por que existem misérias humanas aqui na Terra? Nós vamos falar disso semana que vem. Já fica aí o spoilerzinho de leve para você. Você vai ter notícia de para onde a Terra está caminhando. Eu já até falei um pouquinho aqui, né? A Terra está caminhando, gente, para ser uma perfeição, assim. É um planeta maravilhoso. Como é que ele era há bilhões de anos atrás? Uma bola de fogo incandescente. Lava, gases, não tinha atmosfera. Depois chegou um período que era puro frio, era gelo, neve. Então, meus amigos, estamos aí diante da bênção, da evolução, em todos os aspectos. E eu desejo muito que cada um de vocês possa se enquadrar nisso e viverem dias melhores, situações melhores, né, daqui indefinidamente, cada vez melhores, não é isso? Vamos para a nossa momento da oração, então? Eu vou lá, minha mãe, então. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tamo junto, hein? Isso aí, então valeu. A Enilda está perguntando aqui, qual livro espírita está essa informação? Enilda, depois eu vou te passar direitinho no inbox aí, tá? Eu vou te passar tudo isso daí. Agora aqui no nosso tempo aqui já foi. Vamos lá então, momento da oração? Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, na bênção de estar contigo mais uma vez, nos alegramos pelo ensinamento edificante que nos transforma, nos modela, nos fortalece, nos dá boas expectativas, nos coloca a par das informações que vêm do alto, que nos motivam a continuarmos a nossa jornada, conscientes de que cada dia que passa é um dia a mais na nossa experiência, é um dia que nós estamos melhores do que estávamos ontem e antes de ontem, e assim sucessivamente. E com a expectativa, mestre, que amanhã ainda será melhor do que hoje, depois e depois e depois. Por mais que estejamos envelhecendo no corpo, na carne, o nosso espírito tem ganhado musculatura, tem ganhado experiência, tem ganhado conhecimento.
tem ganhado novos horizontes a serem observados, passamos a enxergar com mais clareza. Que bênção, Mestre, poder estudar o Teu Evangelho e descobrir dia a dia o nosso destino, como vai ser o nosso futuro, como será o destino da nossa Terra, do nosso planeta, que é a nossa morada, a nossa casa. Que alegria, Mestre, saber que ela também está em processo evolutivo, que ela pulsa cada dia melhor. Cada dia que passa, uma pessoa entre nós decide deixar de lado a ignorância e caminhar contigo na busca pelo bem. Que bênção, Mestre, saber e perceber que ao nosso lado existem pessoas que antes eram rudes, eram grosseiras, inclusive nós. Falo até por mim aqui, Mestre. Reconheço em mim uma grande pequenez que tem melhorado pouco a pouco. Mesmo sabendo que ainda continuo pequeno, Mestre, eu já sou um pequeno um pouquinho maior, sabe? Fazendo até uma brincadeira aqui com as palavras. Que legal, Mestre, perceber que ao nosso lado, pessoas, como falei há pouco, que eram rudes, deixaram de ser tão rudes, passaram a ser um pouco mais amáveis. Pessoas que eram já simpáticas, hoje estão melhores, estão mais simpáticas, mais alegres. Pessoas que tinham um pequeno conhecimento, hoje têm um grande conhecimento. Que maravilha enxergar ao nosso redor a evolução dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Todos estamos fadados à evolução, à alegria, à felicidade, à saúde. E a saúde que eu digo, às vezes não é necessariamente a saúde do corpo físico, a gente vai envelhecendo, vai perdendo vitalidade, vai perdendo o comando físico, mas que isso não seja motivo para diminuir a nossa força espiritual, Mestre. Que cada dia estejamos mais fortalecidos na nossa fé, nas nossas convicções, cada dia estejamos mais próximos do Senhor, Mestre Jesus. Mestre, te peço bênção a todo mundo que nos assiste aqui agora, bênçãos que lhes trazem saúde para o corpo e para a mente. Peço também as bênçãos àqueles que nos assistem em outro momento, que vão nos assistir no futuro, seja lá quando for. Sejam todos iluminados com a esperança, com a alegria, com a certeza de que estamos caminhando para mundos melhores, para situações melhores, tudo de acordo com as nossas buscas, com o nosso esforço e, consequentemente, com os nossos merecimentos renovados. Senhor Jesus, muito obrigado por nos enviar esses benfeitores amigos que nos intuem e fortalecem a nossa mente para passar a Tua mensagem de forma mais fiel possível. Perdoe-nos, Mestre, os nossos erros, os nossos equívocos, aquilo que a gente às vezes diz por inexperiência, que não possamos macular jamais a Tua mensagem perfeita, a Tua vida perfeita entre nós. Muito obrigado por confiar a nós essa tarefa de levar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, de forma aqui ainda muito simples, de forma ainda muito pequena, e nós ainda somos pequenos. Mas nós te agradecemos por confiar em nós essa tarefa. Senhor Jesus, permita-nos na próxima semana estarmos novamente aqui, com saúde, com alegria, com satisfação. Abençoe todos os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, aqui que estão encarnados conosco nessa jornada, e aqueles que já estão na vida maior, que recebam o nosso abraço, nosso carinho, nossos amigos, as pessoas que a gente ama, que estão na erraticidade, no mundo espiritual, e possam encontrar felicidade e harmonia onde estiverem. E aqueles nossos amigos, as pessoas que são os nossos parentes espirituais também, que recebam o nosso carinho e as nossas vibrações de gratidão. Abençoe os nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, onde estiverem, nossos filhos e todos os agregados da família. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma manhã abençoada, maravilhosa. Queremos te encontrar, Mestre, não somente aqui nesse mundo, mas em todos os outros, todos os demais. E vai ser uma alegria um dia conviver contigo com mais proximidade, poder te encontrar de vez em quando, poder estar contigo pessoalmente. Nós temos a certeza que esse dia vai chegar para todos nós. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã abençoada. Abençoe a nossa rede Amigo Espírita e todo o nosso movimento espírita brasileiro e do mundo todo.
Ilumine a mente dos políticos, dos líderes, para que deixem de lado guerras, guerras com bombas, guerras verbais, guerras de perseguição, guerras de ditaduras, guerras de censuras. Ilumine, Mestre, a cabeça dessas pessoas para que possam enxergar em todos indivíduos que são irmãos, filhos do mesmo Pai que nós temos. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma manhã. Queremos estar ao teu lado hoje e sempre. Que assim seja.